Um raio de luz ainda queimava no quarto naquela noite, antes do zumbido ensurdecedor em seus ouvidos começar. Havia um poço de silêncio no quarto, exceto pela brisa sutil que entrava por uma janela aberta. As cortinas de renda branca ondulavam fantasmagoricamente. Depois, retornavam ao seu estado original. Tudo que uma pessoa precisa para uma boa noite de sono. Tudo isso acabaria sendo uma ilusão. Agora, se tornando um hábito acender a luz um pouco antes de dormir, mesmo que ela não conseguisse dormir nada ultimamente. Um sussurro suave quebrou o silêncio. Estamos indo atrás de você. As vozes suaves ricocheteavam nas paredes e reverberavam como um eco em sua cabeça. Ela realmente ouviu isso? Ou foi apenas um sonho? De repente, as vozes irromperam bem em seu ouvido. Estamos indo atrás de você. Desta vez, significativamente mais intensas, o que a fez acordar abruptamente. O quarto parecia diferente, como se estivesse carregado de uma energia estática. Um zumbido em seus ouvidos continuou e desapareceu em ondas, fraco no início, como um leve zumbido à distância, depois surgindo em um som ensurdecedor e abrangente. Lentamente sua consciência retornou e ela sentiu arrepios na pele. Não o tipo de arrepio que você tem quando está com frio, mas o tipo que alerta em situações terríveis. Uma resposta corporal que lhe deixa saber que você não está sozinho e que no pior cenário de cuidado, você pode ter que correr. Era um estágio entre dormir e acordar. No entanto, sua consciência estava sempre no limite, para que ela pudesse se lembrar de tudo em detalhes. Sempre começava com um toque. Embora às vezes ela ouvisse outros sons também. Vozes, ao que parecia. Vozes em uma frequência estranha e diferente. Pessoas falando umas sobre as outras, sobre coisas cotidianas que aconteciam, e às vezes ela parecia reconhecer algumas dessas vozes. Ocasionalmente, ela via colegas de trabalho em um zumbido quase inaudível, enquanto outras vezes ela ouvia as vozes familiares de seus pais, claras como o dia. Só que ela sempre sabia com certeza que eles não eram realmente seus pais. Havia algo errado com o som e a entonação dessas vozes falando como se não soubessem que tinham toda a atenção de Jocelyn. Como se ela fosse uma estranha andando pela rua, vislumbrando a conversa. Mas muitas vezes, as vozes que eram desconhecidas para ela estavam bem cientes de que alguém estava ouvindo, e ela tinha certeza de que era exatamente isso que eles queriam. Lentamente os sussurros aumentaram, até que ela vislumbrou a conversa. Eram vozes zombateiras, com risadas repugnantes, cujas palavras a assombravam o tempo todo. Estamos indo te pegar. A sensação de certa desgraça tomou conta dela, de que quem ouvisse essas palavras, ouvisse aqueles que as sussurravam, encontrariam seu fim. Ela não ouvia nenhuma voz naquela noite em particular. Desta vez, houve passos. Parecia que alguém estava arrastando algo pesado escada acima, em um ritmo lento, até que os passos pararam abruptamente, do lado de fora da porta. O conhecido formigamento de arrepios começou nos dedos dos pés. A sensação desagradável subiu lentamente por suas pernas e espinha, fazendo os pelos da sua nuca se arrepiarem. A paralisia se instalou. Vá embora. Ela ouviu sua própria voz gritando alto dentro da sua cabeça. O perigo estava à espreita, e ela não estava segura agora. A ilusão do quarto sereno se foi, e foi substituída pela escuridão. Haviam sombras distorcidas nas paredes que pareciam se mover. Ela não poderia se salvar mesmo se quisesse. Desta vez, era tarde demais, e não havia nada que ela pudesse ter feito ou mudado sobre a situação ou a ordem em que aconteceu. Não apenas seus músculos estavam paralisados, suas cordas vocais também pararam de funcionar. Ela não conseguia pronunciar uma palavra ou som. Não havia ninguém para ajudar, e qualquer tentativa de gritar por ajuda se mostrou desanimada. Sua garganta parecia estar fechando ansiosamente. Muita dor e esforço eram necessários para inspirar até mesmo a menor quantidade de ar. As gotas de suor começaram a se acumular em suas costas, antes de lentamente escorrerem por sua espinha como pequenas pérolas. Ela começou a suar em pânico, como se diria. Ela queria acima de tudo adiar o inevitável. Aquele momento em que ela tinha que abrir os olhos. Ela queria adiar o que ela teria ser forçada a ver. As imagens eram sempre diferentes, e também a visão dessas sombras.
Cada noite era como uma peça diferente que se desenrolava bem na sua frente. Rostos desfigurados, membros contorcidos em direções impossíveis, mãos se fechando em volta de sua garganta, enquanto ela tinha a sensação de que algo estava sentado em seu peito e aplicava mais e mais pressão. Um corpo rastejando contra o dela sobre as cobertas. E quando ela acordava, ela descobria que havia um pequeno amassado no colchão, naquele ponto específico. Ainda assim, ela sabia que não conseguia evitar sua própria curiosidade, e que essa curiosidade sempre superava o medo que sentia por dentro, pela qual mais tarde ela se odiava. Ela amaldiçoou sua própria curiosidade repetidamente, mas ainda assim, isso não a impediu de abrir os olhos, nenhuma vez. Seu coração começou a bater mais alto, pois ela temia que ele explodisse do seu peito. Essa ideia, por si só, foi o suficiente para o pânico total. É estranho quanto uma pessoa pode pensar em um momento de miséria e medo. Era pura adrenalina com a mesma escolha: congelar ou fugir. Ela não conseguia pronunciar uma palavra, não conseguia fazer um som, não havia ninguém para ajudar, e agora essa escolha já tinha sido feita por ela. Alguém tinha escolhido por ela, seu corpo tinha desistido sem chance de lutar ou correr para nunca olhar para trás. Ela tinha perdido o controle sobre o seu próprio corpo. Havia apenas alguma coisa que funcionava de alguma forma. Poderia abrir ou fechar os olhos. O fato de que um dia não acordaria era algo que tinha estranhamente certeza. Um pressentimento que tinha lá no fundo. O medo era irreparável. Ela fez o que tinha que ser feito. Abriu os olhos insegura, assustada. Sua garganta estava sendo torcida como uma toalha molhada, enquanto ela começava a ofegar por ar. Um guincho estridente escapou por seus pulmões, sobre os seus lábios franzidos. Uma faixa rígida e trêmula que parecia firmemente colada. Lágrimas escorriam por suas bochechas e se perdiam em seu pescoço enquanto ela sentia o gosto do sal delas em seus lábios. Ela viu isso acontecer no reflexo da janela em frente à sua cama. A princípio, ela viu a sua própria silhueta, ansiosa, agarrada à cama. Então a porta do quarto atrás dela se abriu lentamente, e o som de rangido das dobradiças era quase ensurdecedor. Quando a porta se abriu, uma corrente de frio intenso soprou de repente no quarto, e com ela o fedor repentino de decomposição. O cheiro forte encheu rapidamente o quarto e o ar pareceu ficar mais denso e pesado enquanto descia sobre o seu corpo. Do grande e escuro vazio da porta, ela sentiu como se estivesse sendo observada. O que quer que a estivesse observando da escuridão, observou-a por um tempo, antes que lentamente uma sombra começasse a se esticar pelo chão de carvalho. A sombra se estendeu mais e mais, enquanto rastejava sobre as paredes e no chão, e tomava a forma de uma figura alta e imponente. Parecia continuar se movendo através das paredes, passando pelo espelho no qual ela podia ver a forma. Eventualmente, a sombra parou atrás da parede de sua cama. Então da porta uma criatura rapidamente a seguiu. 5 longos dedos ossudos se formaram ao redor do canto da porta, que não eram humanos, em forma ou tamanho. Com suas unhas notavelmente longas e afiadas, ele se agarrou firmemente ao batente da porta e deixou arranhões profundas na madeira. Esses arranhões seriam imortalizados ali, e nunca ninguém jamais saberia quem, ou melhor, o que, os havia infligido. A criatura começou a rastejar em direção à cama dela. As habilidades motoras eram incoerentes, e suas partes do corpo balançavam e se retorciam. Garras horrendas com as quais ela se arrastava para a frente. Aquele corpo fino e retorcido, ela o via estalar. E então, de repente, ele se foi quando ela apenas vislumbrou um pé desaparecendo sob sua cama. Algo estranho estava acontecendo desta vez. Tudo era diferente das visitas anteriores, das sombras que a cercavam. Sempre haviam várias sombras e, embora ela nunca tivesse visto esta antes, sabia exatamente quem ele era e para o que veio. As sombras anunciaram sua vinda em vários avisos e sonhos. Foram eles quem os enviou, os outros. Foram eles que precisaram de loucura, sofrimento e medo para se mostrar em carne e osso. Rei e governante de sua própria legião no submundo, o colecionador de almas condenadas. Seus emissários fizeram todo o trabalho sujo para ele. Essa criatura nunca foi humana,
nunca andou na terra. Sua presença era claramente sentida sob sua cama. Respiração irregular como se fosse uma finta e nunca tivesse realmente aprendido a respirar antes. Logo depois um rosnado profundo e sobrenatural se seguiu, comparando a uma besta raivosa com suas mandíbulas bem apertadas e esperando para emboscar sua presa. Ela era essa presa. Unhas raspando na madeira de sua cama antiga. Ela tirava um prazer mórbido de seu medo e desespero e se alimentava disso. Rapidamente, Jocelyn fechou os olhos novamente, na esperança de mantê-los fechados, até que os primeiros raios de luz do dia passassem pelas cortinas de novo. Então ela poderia banir esse evento como todas as outras vezes, para um lugar em sua própria cabeça, e trancá-lo para sempre. Este era um lugar ao qual somente ela tinha acesso, pois ninguém jamais acreditaria nela se ela dissesse que isso era mais do que apenas um pesadelo. Paralisia do sono, como os outros chamariam. Mas ela sabia melhor. Era um intruso, algo perverso. Parecia que os minutos agonizantes passavam como horas. Muito lentamente a sensação de alívio voltou, quando depois de algum tempo, ela não ouviu e nem viu nada. Afinal, tudo isso ainda apenas era um sonho? Era, ela se assegurou, outra alucinação criada por seu subconsciente. Ela sentiu a gravidade da fadiga puxar suas pálpebras e finalmente ficou com muito sono, com um suspiro profundo, e cedeu ao cansaço. Jocelyn finalmente conseguiu se acalmar um pouco, mas como ela queria fechar os olhos novamente para descansar, ela notou algo sobre o reflexo na janela. O reflexo de repente pareceu distorcido, tudo ficou embaçado. As imagens fluíram uma nas outras em uma paleta de cores aquosa, mas sombria. De repente, a confusão deu lugar à compreensão, quando ela viu algo se mover atrás dela na imagem oposta a ela. Não, lá estava de novo. A massa negra atrás dela cresceu, se esticou, e ela teve aquela sensação inconfundível de que alguém ou algo estava parado atrás dela. A escuridão parecia conter um núcleo de vazio. Era um modelo de morte e nunca havia saído do quarto. Deus me livre se era isso que nos esperava depois da morte. Era como a sombra escura de que você via pelo canto do olho quando estava sozinho em casa à noite. Uma imagem escura no canto dos olhos fazendo você duvidar se realmente viu algo se mexer. Aquilo que você mais tarde riu como paranoia ou truque dos seus olhos, mas você ainda se sentiu desconfortável. Os longos braços da coisa pendiam frouxamente nas laterais, com aquelas garras se curvando para dentro, na ponta. O grunhido começou a aumentar para um som ensurdecedor, mas ela não ouviu mais nada. Ela se sentiu ameaçada como se estivesse em perigo mortal. Essa coisa não estava lá para assustá-la, mas para machucá-la. O pânico aumentou e tudo o que ela poderia fazer era chorar e deixar outro guincho irritante escapar de seus lábios. O guincho, em sua voz, então se misturou com altos ruídos de soluços. Era inevitável. Essa percepção finalmente ocorreu. Não havia escolha, a não ser se render. Desesperadamente ela tentou com todas as suas forças pressionar o polegar contra a palma da mão. Jocelyn realmente sentia que se conseguisse isso, logo estaria de volta à realidade de um quarto vazio, com um suspiro de alívio. Ela se convenceu de uma ilusão de segurança, como já havia feito muitas vezes antes. Era exaustivo, uma batalha que ela nunca poderia vencer e uma guerra sem fim contra o próprio medo. A criatura então lentamente começou a se curvar, fazendo com que um zumbido em seus ouvidos aumentassem para um barulho alto e enjoativo. Aquele rosto escuro e lúgubre acima dela. As narinas dilataram enquanto ele cheirava profundamente seus feromônios e absorvia o seu medo. Ele então se moveu para o pé da cama, apenas para encará-la por um tempo, com aqueles olhos amarelos brilhantes que quase pareciam olhos de gatos. Pupilas em formato verticais, assustadoras e predatórias. Moviam-se rapidamente para frente e para trás. Ele mostrou seus dentes pontudos e sorriu para ela, com um sorriso ameaçador e enjoativo. Lentamente, ele caiu de joelhos, assumindo uma posição curvada na beira da cama. A única coisa visível eram aqueles olhos amarelos, que pareciam brilhar na escuridão. Ela nunca poderia perder de vista aqueles olhos. Ela sentiu movimentos em seus lençóis,
e então viu as garras das criaturas desaparecerem sob os cobertores. Unhas afiadas como navalhas subiram por suas pernas, deixando arranhões profundos e ardentes em sua pele sensível. Parecia que ela estava sendo estripada. A dor era insuportável. O caroço sob o lençol ficou cada vez maior, enquanto sua cabeça e corpo logo desapareceram sob os cobertores também. O peso de seu corpo morto em cima dela era imenso. Lentamente, o rosto que ainda estava sob os cobertores começou a aparecer, bem na frente do seu. Estavam tão perto que quase se tocaram. Jocelyn estava realmente horrorizada com esse tormento. O cobertor lentamente começou a se deslizar para o pé da cama, como se alguma força invisível quisesse puxá-lo para revelar esta criatura em toda a sua glória. Por um momento, eles estavam olhando profundamente nos olhos um do outro. Seu sorriso ainda não havia desaparecido, e ficou ainda pior. Ele se moveu em cima de seu peito, fechou seus longos dedos ossudos em volta de sua garganta e começou a aplicar pressão. Suas garras afiadas perfuraram sua pele, uma sensação verdadeiramente infernal. De repente ela ouviu uma pancada forte ao seu redor. Havia batidas nas paredes, portas e janelas, como se uma multidão enfurecida estivesse tentando forçar a entrada para aproveitar a cena que estava se desenrolando. Atordoada, seus olhos procuraram a sala em desespero, pelas origens dos sons ao seu redor. Enquanto isso, a pressão em sua garganta aumentava. Seu aperto aumentou, com todas as suas forças. Ela tentou gritar uma última vez, mas nada saiu, apenas o som do gargarejo. A figura estava ciente de suas tentativas desesperadas. Ela estava desamparada e visivelmente gostou dessa visão, como se quisesse apenas torturá-la, mas primeiro instilando mais medo nela antes de confrontá-la com seu destino. Todo o sangue em seu corpo parecia subir à sua cabeça. Ela ouvia as batidas do seu coração em sua mente, mas a cada segundo parecia desaparecer mais e mais. Então é isso que parece se sufocar, enquanto a morte continuava sorrindo de volta para você. O ar havia deixado seu corpo e não tinha intenção de retornar. Seus olhos se arregalaram e sua cabeça parecia cada vez mais pesada. Fragmentos de sua vida passaram diante de seus olhos, como uma apresentação de slides. Os ponteiros do relógio pareciam desacelerar enquanto o tic-tac do relógio ficava mais alto. Tic-tac, tic-tac. Seu campo de visão ficou turvo e ela ficou tonta. Estrelas e flechas de luz dançavam diante de seus olhos como um céu iluminado por uma forte tempestade de raios. Seus olhos rolaram para trás em suas órbitas, deixando apenas o branco injetado de sangue de seus olhos, pontilhados com uma rede de veias vermelhas. O pânico lentamente diminuiu para a aceitação e abraço do inevitável. Finalmente, escuridão completa. Não havia mais batimentos cardíacos, e a última rajada de ar deixou seu corpo para sempre. Ela parecia flutuar em um vazio solitário. A consciência, no entanto, era um espectro extraordinário que pareceu intacto por um tempo. Talvez tenha sido a alma que deixou o corpo e procurou outro lar, um novo propósito. Em algum lugar à distância, as vozes familiares surgiram novamente, como se estivessem em uma frequência diferente, e se tornaram cada vez mais altas, zombando. Elas se aproximaram cada vez mais dos confins mais escuros. Lá, as sombras estavam esperando por ela por todo esse tempo, para um abraço apertado. Elas eram os emissários das trevas. Esse era o lugar entre dois mundos sobre o qual você ouviu outras pessoas falarem, onde almas com negócios inacabados permaneceram, uma espécie de limbo, um lugar frio, escuro e solitário onde qualquer ser humano enlouqueceria, um lugar até mesmo vazio de cor. A névoa girava ao redor dela. Ela tocou suavemente o chão com os dedos e sentiu o toque da terra úmida e revolvida, acompanhada de um cheiro de mofo. Era um vazio avassalador. Não havia nada, mas ao mesmo tempo, todos estavam lá. O tempo era uma reflexão tardia, um conceito um pouco claro. De repente uma multidão se reuniu ao redor dela com eles, vozes altas que de repente foram seguidas por um longo silêncio assustador.
Ela estava encurralada e todos os olhos estavam nela. Parecia que haviam centenas deles, talvez até milhares. Eles se iluminaram em uma névoa branca, com sorrisos sinistros por baixo. Jocelyn estava apavorada. Ela sentiu que estava no meio de uma ação importante, que estava prestes a ser concluída. Jocelyn sabia que estava acabado, então ela se rendeu a isso e fechou os olhos. Ela não tinha mais escolha. De repente, uma forte luz surgiu de longe, entre a densa neblina. Esse contraste era tão brilhante que seus olhos tiveram que se acostumar com a luz no começo. Pequeno no começo como um vagalume girando, parecia ficar cada vez mais perto. A luz se estendia em um grande quadrado. Seu reflexo era visível no chão pantanoso. Com medo e insegurança, ela se forçou a passar por ele de qualquer maneira. Uma vez através do brilho brilhante da luz, não percebeu imediatamente onde estava e que a cena estava se desenrolando diante dos seus olhos. Por fim, a compreensão se instalou quando ela olhou ao redor e viu as sombras que conhecia muito bem, de pé, ao seu lado, de cada lado, todos voltados para o centro com as cabeças abaixadas. Eles estavam em um círculo ao redor de uma cama. Ela se sentiu conectada a essas sombras com uma conexão diferente e inquietante, mas profunda. Percebeu que estava no quarto de outra pessoa. Um abajur aceso em uma das mesas de cabeceira, assim como ela fazia em seu quarto todas as noites. Uma luz para criar uma falsa sensação de segurança, para banir a escuridão assustadora. Lentamente ela se juntou às sombras ao redor da cama. Lá, ela viu um jovem desconhecido deitado, rígido, em outro mundo, em outro tempo. Ela teria olhado para suas feições admiravelmente, até mesmo se maravilhando com sua atividade. No entanto, o menino estava lá em uma posição paralisada e fraca, como ela havia ficado tantas vezes naquelas noites bem conhecidas. Houve um grito abafado do fundo de sua garganta, enquanto suas mãos se agarravam ansiosamente ao edredom que amassavam ao redor dele, encharcado de suor. Seus olhos avermelhados lacrimejantes estavam olhando ao redor para todas as sombras. Então o terror se instalou quando o menino fixou os olhos em Jocelyn. Isso trouxe uma sensação maravilhosa e quase eufórica para ela. Sua voz abafou todas as outras vozes e com um sorriso de orelha a orelha, ela sussurrou: "Estamos indo atrás de você." Fala galera, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deu um pequeno trabalho para gravar, mas eu achei que ficou bom. Achei um pouco confuso, mas ficou bom. E se vocês gostaram, deem uma curtida, deixem no comentário alguma sugestão. Eu estou aceitando sugestões, eu demoro um pouco para fazer quando é vídeo de sugestão, porque eu gosto de pesquisar bastante. Mas as sugestões que eu recebi já estão em andamento, tá? Para quem já mandou, com aviso. Se gostaram do canal, vejam se querem se inscrever para poder seguir o nosso conteúdo e, se possível, ativem o sininho para receber notificações sempre, assim que um vídeo novo sair. Eu sempre tento postar um vídeo por semana. Compartilhem com os amigos, comentem o que acharam. Tenham um ótimo dia, uma boa noite, uma boa tarde e até a próxima.